Senhoras e senhores moradores e moradoras de Dona Vitória, senhores vereadores, membros da mesa diretora, senhor presidente, eu desejo uma boa noite a todos. Em 8 de maio de 2013, o governo federal, após muito tempo da promulgação da nossa Constituição Federal, fez justiça à parte dos segurados do regime geral da Previdência Social, do INSS. Digo isso porque antes da Lei Complementar 142, de 8 de maio de 2013, todas as pessoas portadoras de deficiência tinham as mesmas condições, tinham que cumprir as mesmas condições que qualquer outro trabalhador para conseguir a aposentadoria. Por exemplo, um deficiente físico tinha que contribuir por 35 anos com o INSS para lograr êxito em conseguir seu benefício. Assim como tinha que ter 65 anos de idade, com pelo menos 15 de contribuição, para conseguir sua aposentadoria. Mas, já o Constituinte originário, em 1998, tinha discorrido, no artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria. Mas existem algumas exceções. E uma delas é essa: as pessoas portadoras de deficiência. Isso está no artigo 40, que reza sobre a aposentadoria dos funcionários públicos regidos por regime próprio. Mas, em nossa Constituição, a partir do artigo 201, também existe essa previsão legal para o regime geral da Previdência Social. Como todos sabemos, no nosso país, existem 2 regimes obrigatórios, de filiação obrigatória, previdenciários. Um deles é o regime geral da Previdência Social, onde estão integrados todos os trabalhadores da iniciativa privada e, inclusive, empregados públicos regidos pela CLT, como é o caso do Banco do Brasil, como é o caso da Copel, como é o caso dos Correios, e outros empregados públicos estão nesse regime geral da Previdência Social. Quem vai fazer leis, inclusive essa lei regulamentando a Constituição Federal, no regime geral da Previdência Social, são os deputados federais e os senadores, e também por iniciativa do Poder Executivo Federal. Nós, do município de Dona Vitória, nossos funcionários públicos, servidores concursados, também têm seu regime próprio, que é o regime do município de Dona Vitória. Então, todos aqueles funcionários concursados em Dona Vitória não são regidos pela CLT, não contribuem com o regime geral, e sim com o regime próprio da aposentadoria. Demorou muito para o governo federal elaborar lei protegendo as pessoas portadoras de deficiência física. Inclusive, essas pessoas, em concursos públicos, têm até preferência de vaga, mas quando entram no serviço público, há algum tempo atrás, teriam que contribuir com os mesmos 35 anos, sendo que as dificuldades, sabiamente, são muito maiores para a prestação dos serviços. Então, como já existe a lei federal, nós do município também demoramos, porque não existe a lei municipal. Já falei nessa tribuna sobre isso o ano passado, esperando até porque a lei federal foi de iniciativa do Poder Executivo e não do Legislativo. Esperando a iniciativa local, contudo, como a lei não foi apresentada, e nós, vereadores, exatamente como dispõe nossa lei orgânica, nós temos sim a iniciativa de apresentar leis complementares. Faça necessário, nesse projeto de lei, um projeto de lei complementar, porque a própria Constituição fala, no artigo 40, parágrafo 4º, que esta lei será realizada, definida por lei complementar, e não lei ordinária.
Sempre que a Constituição Federal descreve isso, que tal classe de trabalhador ou tal classe da população tem direito a isso, conforme dispuser a lei, nós estamos diante de uma lei constitucional de eficácia limitada. Precisa vir uma lei posterior para dar eficácia para a Constituição. O que ocorre, se nós não fizermos esta lei, o que ocorre não é que essas pessoas ficam desprotegidas, não. Porque quando a Constituição fala nesses direitos, e esses direitos não são realizados através de uma legislação complementar, existe um remédio constitucional, lá no artigo 5º da Constituição, que diz que, digamos, o trabalhador que trabalha em atividade de risco, contudo, o município A, B ou C, ou o Estado, não define regras especiais da aposentadoria. O portador de deficiência, que a Constituição fala em regra especial, contudo, o município A, B ou C, ou o Estado, não define regras especiais para a sua aposentadoria, pode sim entrar com um mandato de injunção. O mandato de injunção é exatamente isso, é um remédio constitucional que pode ser apresentado por qualquer pessoa ou qualquer empresa, solicitando para que as regras constitucionais tenham eficácia. Porque não pode a Constituição dizer que terá que ser feito e demorar 20, 30 anos e não ser realizado. Nós temos diversos exemplos de mandato em injunção. Um deles, o que pode ser exemplificado agora, é a aposentadoria especial dos servidores públicos estaduais e municipais regidos por regime próprio de aposentadoria. Tanto o Estado do Paraná, como a maioria dos municípios, ainda não definiu lei complementar quanto a esse artigo da Constituição. Então, o que os juízes estão fazendo após a apresentação do mandato de injunção? Como todos sabemos, a Justiça não pode obrigar o Poder Legislativo a elaborar leis. Pode mandar recomendações, faça uma lei sobre isso em tal prazo. Contudo, não podem obrigar o Poder Legislativo, porque nós estamos diante da separação de poderes. Mas, o que está ocorrendo, como já existe lei federal no regime geral da Previdência Social, o que os juízes, inclusive os ministros da STF, estão praticando em decisões de mandato de injunção? Enquanto tal município, ou enquanto o governo federal, o governo estadual não elaborar lei própria que garanta ao funcionário que exerça condição especial, insalubre ou perigosa ou penosa dentro do Estado ou dentro do município, será utilizado a lei do INSS, a 8.213/91, que dispõe que as atividades de riscos, atividades penosas e insalubres, poderão, essas pessoas que exercem atividades, aposentar-se aos 25 anos de contribuição. Então, muitos municípios estão cumprindo essas determinações de mandato de injunção, mas o correto para evitar todo esse processo que é longo, é demorado e muitas vezes custoso para o trabalhador, custoso para a família do trabalhador, mais fácil é o Poder Legislativo fazer sua parte e elaborar esses projetos de lei. Diante disso, eu protocolei nessa Casa de Leis a Lei Complementar de Iniciativa do Poder Legislativo, número 1/2015, que vem, num primeiro momento, disciplinar essa aposentadoria no regime próprio de Previdência Social da União da Vitória, aos portadores de deficiência. A lei federal é exatamente, que foi feita em 2013, é exatamente o mesmo tempo de contribuição que eu utilizei, para não usar critérios diferenciados para o funcionário público e para o funcionário da iniciativa privada. Sei que, além do projeto aqui em nossa Câmara de Vereadores, tem um idêntico na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, também de iniciativa do vereador. Lá quem apresentou a lei foi o vereador do PDT, o Leonel Brizola Neto, que apresentou a lei.
mas ele tinha diminuído um pouco o tempo de contribuição em relação à lei federal. Daí um colega dele, vereador, entendeu por bem fazer igual à lei federal e apresentou uma emenda. Então, apesar daquela lei ter sido apresentada antes dessa que eu apresentei, ela também ainda não foi aprovada, porque teve uma emenda de um colega vereador e ainda está em processo de discussão. Então, a gente vai discutir nas comissões, a lei chegou já na Comissão de Constituição e Justiça, qual o presidente é o vereador Altamir Moreira de Castilho, ele já vai nomear um relator, e a gente vai começar a discutir a presente lei. Eu só queria explicar para vossas excelências e também para a comunidade aqui presente, a comunidade em geral que nos assiste também pela internet e que vai ter notícias da presente lei, que a lei na minha opinião, é constitucional, porque a própria Carta Magna assim a define. Já existe outro município que elaborou o presente projeto e precisamos sim agir antes que essas pessoas que vão necessitar da lei, que existe uma proteção constitucional legal, precisem entrar judicialmente com o remédio constitucional, mandato de injunção, para ter seus direitos, que estão esculpidos na Constituição da República, garantidos pela Justiça. Eu entendo que não há necessidade, e é mais do que justo que essas pessoas, que são portadores de necessidades especiais, se esforçam ao máximo para conseguir um trabalho e cumprem sua missão social, sua missão familiar, tenham, assim como outras categorias têm, a redução do tempo de serviço ou tempo de contribuição para a obtenção dos seus benefícios previdenciários. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a paciência de todos e desejo uma boa noite a todos.